Oiê, 21 horas em ponto e a gente tá aqui mais uma vez, como toda boa terça-feira, pra gente fazer mais uma oficina das emoções. E o tema de hoje, gente, tá muito imperdível. Hoje a gente vai falar, na verdade eu vou contar pra vocês o segredo, tá? Nesse oficina das emoções de hoje, foi inspirado em uma semana que eu estive com inúmeras empresas, pessoas, que é como lidar com situações desafiadoras. Então eu tô colocando aqui com situações desafiadoras. Quem não tá lidando com situações desafiadoras nesses últimos tempos? Fala aí, né, gente? Quem é que não tá passando? Oi, gente, bem-vindos. Quem tá chegando agora, se aproxeguem, aproveitem e mandem aqui essa nossa live para quem vocês conhecem, que estão vivenciando momentos intensos, momentos desafiadores. Agora a gente vai trazer uma série de componentes para vocês sobre neurociências, sobre a experiência de cada um de vocês também, para que a gente possa compartilhar. Talvez vocês estejam vivenciando situações desafiadoras e, de uma certa forma, estão aprendendo muita coisa sobre tudo isso. A ideia dessa nossa live é isso, é compartilhar aprendizados, trazer sim para vocês algumas ferramentas práticas para a gente trabalhar tudo isso. Já enviei para várias pessoas para a gente começar esse nosso encontro. Então, que bom estar aqui com vocês. Oiê, para vocês que estão chegando, quem está começando agora. Eu queria pedir para vocês já colocarem aí. Boa noite, Bru, tudo bem, lindona? Olha cá, Maia, Andressa. Olha quanta gente aqui, gente. É isso, a Keila também chegando. Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, eu acho que eu queria começar essa live com muito carinho, com cada um de vocês, sabe? Eu tô acompanhando, enfim, inúmeras transições de empresas, de pessoas, né, no sentido pessoa física e pessoa jurídica desse processo. E eu tenho visto o tamanho das transformações que a gente está enfrentando. Elas são muito significativas, em alguns momentos elas são doloridas também. E eu queria trazer alguns componentes, algumas dicas de livros, algumas dicas de ferramentas práticas mesmo para que a gente possa lidar com tudo isso. E para começar, eu queria perguntar para vocês que estão aqui comigo, quais foram ou qual é a situação mais desafiadora que vocês estão lidando nesses últimos tempos? Para a sua vida hoje. Como é que está sendo isso para você? Quais são as principais situações que vocês estão lidando? O que está mexendo com vocês aí? Conta aí pra gente ir acompanhando esse processo. O que eu quero compartilhar com vocês pela nossa experiência, pelo olhar da neurociência? É que, vamos lá, não dá pra gente superestimar ou subestimar o tamanho da dor de ninguém. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas falam assim, às vezes alguém vem compartilhar uma história assim, Má, mas eu perdi meu emprego. Aí a outra pessoa chega e vira e fala assim, mas você perdeu o emprego você arruma outro, e eu que perdi um parente? Aí eu que vivi tal coisa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre dores emocionais é que não existe um espectro de competição de dor melhor ou pior. Apesar disso ser super conhecido, mas eu quero reforçar isso aqui. A dor maior é aquela que você está sentindo. A dor maior é aquela que você está vivendo. Então, eu peço para vocês um olhar empático para cada um que entrou aqui, sabe? Que tá trazendo gentilmente a sua realidade para a gente poder trocar aqui nessa live e fazer dela
uma ferramenta muito prática de transformação para cada um de vocês aqui no portal, que a gente tem esse cuidado tão grande de trazer conteúdos que expandam a consciência de vocês. Ó, a Manu já colocou aqui pra gente, obrigada, minha linda. Meu trabalho, cabeça a mil, várias situações difíceis de saber lidar, o esgotamento chega e não saber agir. Exato. A gente tá meio que num limite, sabe? Eu trabalho, pra quem não me conhece, meu nome é Marcela Prado, muito prazer, especialista em neurociência comportamental desde 2003, no mundo corporativo, trabalhando com desenvolvimento e treinamento de pessoas e principalmente soft skills e mudança de cultura dentro das organizações. Então, o que eu tô vivendo nas empresas, e eu tô com desde grandes multinacionais, até com médias empresas, as pessoas estão com um nível de esgotamento, de reuniões e de prazos e de entregas que estão além da medida. E, Manu, obrigada por ter trazido isso. Eu acho que esse é um cenário muito, muito relevante. Ah, bonitinha, melhor treinamento da minha vida. Amo! Sua linda! Que delícia, tá vendo, gente? Tem gente que já participou desses processos de transformação com a gente. Que delícia estar aqui com vocês. Fabiana, quem mais tá chegando? Bem-vindas, bem-vindos aqui. Tô no trabalho, nas relações pessoais, nas relações familiares. O que eu tenho visto, tem uma pergunta aqui que foi enviada via caixinha. Ai, que lindos! Podem mandar, gente, tanto aqui, público, quanto via caixinhas, tá? Tô vendo aqui. Estou vivendo uma situação muito difícil na minha família. Há uma divergência muito grande de percepções e de tudo que a gente está fazendo. Isso está virando um grande conflito. Como lidar? Lindo, vamos falar sobre isso. A Mari aqui, adoro seus treinamentos, super recomendo. Ai, que linda, obrigada, meu amor, obrigada, lindona. É assim, gente, meu principal compromisso para quem tá começando a acompanhar meu trabalho agora é de trazer as ferramentas a serviço para facilitar e tornar a nossa vida mais leve, sabe? Eu acho que todos nós estamos de alguma certa forma aprendendo o desenvolvimento de soft skills, ou seja, dessas habilidades que são mais relacionais, elas são relativamente novas, a gente tá falando aí de 15 anos de estudo sobre isso, e eu acho que a gente precisa acelerar esse processo. O fato é que a tecnologia tá avançando numa velocidade estrondosa e a questão emocional e comportamental não acompanhou esse processo de evolução. Eu tenho um prazer de fazer inúmeros trabalhos muito legais com algumas neurocientistas, estava ali com a Paulinha, com a Carla Chepo, que são mulheres fantásticas dessa área de neurociência comportamental, e a gente está fazendo alguns estudos práticos. E a gente se deparou com uma das pesquisas mais tristes, gente, que eu vou dividir com vocês. A gente chegou no mês de maio desse ano com um número de 35 milhões de casos de burnout. Ou seja, as pessoas estão surtando, as pessoas estão no seu nível máximo de esgotamento. Tem como amenizar isso? Tem. Yes! Essa é a melhor notícia do dia de hoje. Calma. Isso não significa, vamos contextualizar isso. Isso não significa subestimar o tamanho da dor que a gente está vivendo. Pelo contrário, a gente precisa acolher isso. 2, isso não significa diminuir a complexidade do que a gente está vivendo, porque realmente estamos falando de 500 mil mortes, a gente está falando de um cenário de miséria e a gente está falando de uma polaridade de opiniões e percepções que só agravam o nosso contexto. Então, trazendo para a vida real, tá? Mais uma vez, não subestimando, não diminuindo todo o caos que nós estamos vivendo. O meu grande convite para vocês é que a gente coloque energia a partir deste momento dessa live naquilo que a gente tem controle. Infelizmente, eu não tenho controle sobre as pessoas que estão fazendo festas clandestinas, eu não tenho controle sobre as pessoas que não usam máscara, eu não tenho controle sobre as pessoas que não tomam vacina, eu não tenho controle sobre inúmeros aspectos relevantes para o cenário atual. E eu quero convidar você, nesse momento, para parar de colocar energia no que a gente não tem controle,
De novo, não significando que isso não é importante, mas colocando energia em mim. E para começar, eu quero trazer para vocês uma indicação de um livro muito legal que se chama Inteligência Positiva, do Shiraz Chamini. Ele traz um conceito muito instigante do porquê que só 20% das pessoas alcançam seu verdadeiro potencial. E aí eu quero trazer alguns aspectos e algumas pesquisas aqui pra vocês. Gente, vocês estão aqui comigo? Seus lindos, sejam bem-vindos. Olha quanta gente linda chegando. Se aproxeguem, tá, gente? Tem várias pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa. Pra vocês que estão pedindo aqui pra participar ao vivo, vocês querem participar ao vivo ou vocês apertaram errado? Só conta aqui pra mim. Se quiserem participar ao vivo, eu super já chamo vocês. Porque a ideia aqui é que a gente faça isso de uma forma muito... uma troca, enfim, uma participação muito gentil entre todos nós. Para começar, existe um conceito chamado Losada Radio. Apertei errado, bonitinha, tá tudo certo, meu bem, fica tranquila. Participa aqui com a gente também, tá? Traz suas perguntas aqui. Existe um conceito chamado Losada Radio. Qual que é esse conceito de Losada Radio? É uma definição sobre um estudo da felicidade humana pesquisado por inúmeros cientistas. E o que eles avaliaram? Que o nosso cérebro tem um viés de proteção de sobrevivência da nossa espécie. Até aí, tudo certo, tá? Só que qual que é o desafio disso? O que acontece é que o nosso cérebro tem um viés negativo. O que isso significa? Ó, a Mari falando, minha próxima leitura, participei do treinamento com a Gi. Ai, minha parceira linda, ela é maravilhosa, né? Eu sei que a gente preparou esse conteúdo aqui pra vocês, por isso, maravilhosa. É isso, gente, você acha que a gente vai perder tempo trazendo coisas que não são super relevantes? E ó, quem quiser, pra quem sabe também, tanto no portal quanto no meu Instagram, é @mp_sync, segue lá a gente também. A gente vai dividir com vocês um assessment que você consegue medir a sua inteligência positiva, que é o grau de percepção de positividade que você tem no mundo. E aqui, pera só um pouquinho, gente. Quando eu falo de positividade, ninguém tá falando de good vibes only, não é nada disso, por favor. É a minha capacidade de colocar energia naquilo que é decisivo e é relevante para a minha saúde mental. Ou seja, é minimamente inteligente eu olhar para esse aspecto. De novo, não confundam inteligência positiva com subestimar o tamanho do desafio do cenário atual. São duas coisas completamente diferentes. O que eu quero dizer com isso? O cenário é complexo? É. Por isso que, inclusive, um cara chamado Jamais Cássio classificou o mundo pós-pandemia como BANI. Traduzido para o inglês, é um acrônimo de frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, gente, só com essa nomenclatura a gente sai de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo e entra num mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, esse contexto já brota naturalmente medo, ansiedade e uma série de outras emoções que podem desvirtuar a nossa performance, podem desvirtuar os aspectos da nossa saúde mental. Oi, Edmar, bem-vinda, meu bem. Oi, Cris. Oi, Dilma, bem-vindos, bem-vindas. Então, o olhar para isso é como eu posso lidar de uma forma melhor com essas situações desafiadoras. Então, entendam o seguinte, essa analogia para mim, gente, fez toda a diferença. Ela me ajudou demais a interpretar esses processos. Entenda que, e aí eu vou explicar o conceito do Losada Radio para vocês. Imagina que a gente tem um banco emocional, tá? Como se fosse um banco mesmo, onde você deposita dinheiro na conta. A gente tem um banco emocional. E esse banco vem à vida e faz alguns saques de vez em quando. O
que são aqueles acontecimentos que pegam a gente desprevenido. Sabe aqueles acontecimentos que parece que tira o nosso chão? Que parece que puxa o tapete, que as duas pernas vão pra cima, que você cai de costa e perde o ar? Quem nunca passou por isso, né, gente? Oi, 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 oi. Oi, seus lindos. E ultimamente parece que isso tem sido mais rotineiro. O que acontece? Nós não temos controle sobre a quantidade de saques que a vida vai fazer desse nosso banco emocional. E aí, um estudo científico sobre felicidade humana e sobre positividade. Cá, tamo junto, amor! E aí, o que acontece? Um estudo sobre positividade humana e sobre a felicidade autêntica de caras conceituadíssimos como Martin Seligman e o próprio Chamin, o Chamin, que escreveu esse livro, ele mostra o seguinte, que pra gente ficar no balanço das coisas, no balanço da felicidade autêntica, nós temos que ter, para cada acontecimento desafiador, 3 fatores positivos. Só que o que eu quero mostrar para vocês de uma forma muito objetiva? Eu não tenho controle sobre esse um. Às vezes, as vicissitudes da vida, os acontecimentos da vida, vêm e me puxam um tapete de uma certa forma que eu não tenho como controlar. E detalhe, às vezes não vem só um de uma vez, vem uns 2, 3, 4, 5, porque às vezes parece que quando uma coisa acontece, acontece tudo de uma vez. Eu não sei se na vida de vocês é assim, mas na minha também costuma ser. Então aqui eu tô falando de pessoas reais, eu não tô falando com nenhuma pretensão de um aspecto de guru ou algo do gênero, mas com muita humildade eu compartilhar com vocês ferramentas práticas que têm me ajudado a lidar com tudo isso. Tem ajudado pessoas a lidar com tudo isso e eu acho que também pode te ajudar nesse processo. O que acontece é que eu não tenho controle sobre os saques, mas eu tenho controle sim, olha que coisa linda, sobre quanto de depósito de coisas positivas eu posso fazer. Aí você deve estar pensando assim, mas Marcela, como é que eu vou fazer essas coisas positivas? Vou te dar um exemplo, tá? Sei lá, se eu perdi meu emprego, cara, tô sem dinheiro, tô sem meu recurso para poder fazer coisas boas, não posso viajar por causa desse bendito Covid, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, aí vem um conceito fundamental que eu queria trazer para vocês. Esse é o segundo problema mais grave que assola a nossa percepção de felicidade autêntica, que é nós atribuirmos a questões temporárias um significado profundo da alma. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Bem-vindos quem tá chegando agora! O que acontece? Vamos por partes, tá? Pensa comigo. Você já fez alguma compra online que te deixou super feliz? Ai, quem nunca, né, gente? Levanta a mão aqui pra gente. Quem aqui faz aquele momento que você fala assim, ai, comprei aquele negócio que eu adoro? Ou aquele momento, por exemplo, que, sei lá, que você toma seu vinhozinho, eu particularmente adoro um vinhozinho, que você dá aquela relaxada no dia, que você fala, ai, gente, Marcela, esse daqui conta, então, como coisa positiva? A Manu falando sempre. Então, entendam uma coisa, tá, gente? Ninguém está dizendo que esses momentos não são incríveis. Mas a nossa sociedade, promovida pelo marketing e promovida por redes sociais, atribuíram conceito de felicidade a aspectos extremamente superficiais. Então, o que nós somos condicionados? Se eu tiver o corpo bacana, eu vou estar feliz. Não estou falando de saúde, estou falando puramente de imagem e padrões, ok? Então, se eu tiver aquele corpo ideal que me disseram que é padrão, eu vou estar feliz. Se eu tiver aquela grana no banco, eu vou estar feliz. Se eu estiver naquele local viajando, eu vou estar feliz, etc, etc, etc. Eu acho que vocês já entenderam a linha de raciocínio. E aí eu quero perguntar algumas coisas pra vocês. Você já foi pra um lugar muito legal e ficou muito triste naquele lugar? Já aconteceu com alguns de vocês? Você fala assim, cara, viajei pra um lugar incrível e foi péssimo. Já aconteceu isso?
Aquelas assim, ah, mas eu prefiro estar triste em Paris, aquela louca. Eu sei disso, mas calma, respira. O que eu quero dizer? É que foram feitas inúmeras pesquisas para avaliar se esses ganhos imediatos, se esses ganhos superficiais, de fato preenchiam o nosso estado de tristeza e de felicidade autêntica. Por meio de ressonância magnética funcional, percebeu-se que aquele estado de euforia era extremamente temporário e extremamente raso. E aí, tudo isso se deu, eles descobriram um nome para esse espectro de felicidade que é chamado de esteira hedônica. E é por que é chamado de esteira? Sabe aquela corrida de esteira que você corre, 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 não sai do lugar? Aquele ratinho de laboratório que fica correndo naquela rodinha que não sai do lugar? É assim que acontece com a gente. A gente batalha, 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 trabalha, trabalha, trabalha para fazer aquela viagem que tem uma duração desse tamanhozinho. E a nossa felicidade dura até você voltar pro avião ou até chegar a fatura do cartão de crédito. Ou tanto que você se lembra que os seus problemas não ficam no avião ou no seu carro. Eles te acompanham onde você está. Então, uma das coisas que mais gera esse vazio e essa incapacidade de lidar com situações desafiadoras é a gente criar expectativas de que status, de que poder e de que determinados lugares que nós projetamos ao longo da nossa vida vão ser responsáveis por trazer um estado de felicidade que a gente espera. Então, eu não sei, talvez essa live, gente, seja aquele, sabe assim, ó, vamos desmoronar tudo de que eu aprendi nesse processo? Eu não sei se isso vai acontecer com vocês, mas o meu principal compromisso é trazer ciência e trazer ferramentas práticas para que a gente possa, então, substituir essas coisas por aquilo que realmente vai fazer diferença, por aquilo que realmente é relevante. Porque é por isso que é chamado de esteira hedônica. Porque não tem fim essa corrida. Eu compro uma coisa hoje, eu fico super feliz. Mas essa felicidade dura até que aquela coisa que eu comprei já tem um lugar fixo no armário. Ou até que chega a fatura do cartão de crédito. Então, aquele alívio imediato que o sistema dopaminérgico do cérebro, que é o meu sistema de recompensa do cérebro, reconhece. Ah, Marcela, mas o meu sistema não reconhece como uma recompensa? Reconhece, mas é um espaço de tempo muito pequeno. Então, compras, drogas, refúgios e aspectos de fuga geram um prazer imediato, intenso, porém de uma duração muito curta. E aí o que acontece é que quando vem a vida e nos traz inúmeras situações extremamente desafiadoras que muitas vezes fazem a gente perder o chão mesmo, o que acontece? A gente busca fugas em prazeres imediatos. Então, álcool, eu já falei de drogas de um sentido geral. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir um parêntese sobre drogas, da importância da gente compreender isso. Não tô aqui no aspecto de julgamento, tá? Eu tô aqui muito mais no aspecto de trazer informações. Porque é muito diferente eu tomar uma taça de vinho ou eu tomar 2 garrafas de vinho. Eu tomar uma cervejinha ou eu tomar todas as garrafas de cerveja da minha geladeira. E por que eu quero mostrar isso pra vocês? Eu quero trazer um dado que me assustou bastante quando eu vi. A cocaína, por exemplo. A cocaína é uma das drogas que a neurociência descobriu que tem o poder de trazer euforia no espaço mais curto de tempo. Mas ela pode fazer um efeito, porque o que acontece? A descarga dos neurotransmissores que ela dispara nessa esfera é tão intensa e tão acima da capacidade que o cérebro tem,
que ela inclusive pode queimar os receptores desses neurotransmissores. Então, o que que acontece? É muito possível que aquela euforia absurda e aquela felicidade imensa que aquele momento da droga te traz, o que acontece? O dia seguinte, ela não só te coloca na famosa ressaca, mas ela impede esses neurotransmissores de receber novas descargas de dopamina, de serotonina ou ocitocina. Ou seja, com o uso contínuo dessas drogas, as pessoas não conseguem mais sentir prazer em coisas simples, porque os neurotransmissores estão queimados, são incapazes de receber. O que eu quero mostrar para vocês, queridos? É que existem inúmeras promessas de ganhos imediatos, de fugas imediatas. E eles vão sim, não vou mentir para vocês, eles vão sim te proporcionar um alívio imediato. Mas qual que é o desafio? No dia seguinte, eu vou precisar de mais e eu vou precisar de mais do que eu precisava do dia anterior, porque o meu cérebro está tentando se recuperar daquela dose intensa, daquela descarga intensa que aconteceu no dia anterior. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu entendo se você em algum momento dessa pandemia tentou fugir disso tudo, tentou fugir dessas dores. E não é com um olhar de julgador aqui, por favor, é com um olhar extremamente acolhedor e empático. Mas talvez para te trazer informações de como a gente pode buscar isso de forma diferente. Tem como ser diferente. Ele só não vai ser num ganho necessariamente imediato. E é essa que tá a armadilha desse processo. Então tá bom, Marcelo, já entendi que esteredônica é um desafio, não vai funcionar esse negócio aqui. O que eu faço então? Aí vem o lado lindo da neurociência, que traz ensinamentos e informações sobre a eudaimonia. O que é isso? Ao contrário da esteredônica, que é uma busca imediata de prazeres imediatos e que com duração muito rápida, nós temos esses prazeres que são os famosos prazeres que preenchem a alma. Marcela, como é que eu faço isso? Tem gente que às vezes que tá num momento tão escuro, tão nebuloso de respostas, que às vezes você fala por onde começar. E eu espero com muita humildade trazer ferramentas que vocês consigam enxergar isso, tá? Mas vamos começar a compreender alguns aspectos simples da eudaimonia que pode te ajudar nisso. Uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre isso, eu fiquei meio chocada. Eu falei, mentira que é só isso, gente. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Pois é, gente. Às vezes é mais simples do que parece e a gente tá aqui tentando inventar a roda. Quer ver? Pra eu te contar como é que funciona isso, eu quero te dar um exemplo. Você já comprou alguma coisa pra alguém que você sabia que essa pessoa queria muito? Algum presente pra alguém que você sabe que a pessoa ia adorar? Já? Já aconteceu isso? Conta aqui pra mim. Já, né, gente? Clássico, clássico. Quem nunca comprou um presente pra alguém que você sabia que ia gostar? O que acontece? Olha que interessante. Ao contrário daquela percepção de você comprar algo pra você mesmo que dura só o momento até que aquilo tem lugar no armário, quando você compra algo pra alguém que você sabe que a pessoa vai gostar, a tua felicidade dura do momento em que você tá pesquisando até o momento lá na frente, depois de entregar o presente, que você se lembra dessa ocasião. E acontece mais ou menos assim, ó, as meninas falando sim, a Sil falando, a Manu falando, já fiquei com dor de barriga de ansiedade por dias, maravilhosa. É isso. A gente chega a dar presente pra pessoa assim, tó, pega, abre. Não é assim? Essa euforia. Por quê? Olha que lindo. Porque a neurociência conseguiu perceber, por meio de estudos, que fazer coisas para muito além de uma forma egoística, ou seja, fazer coisas para os outros, tem um efeito de felicidade muito mais duradouro no cérebro humano. É por isso que atividades, por exemplo, como caridade,
como atividades, como você ajudar as pessoas, como você mandar mensagens para os seus amigos perguntando como é que eles estão. O cuidar do outro, por incrível que pareça, meus queridos, é egoisticamente saudável. Uma das recomendações, inclusive, para quem tem depressão, e não, obviamente, no estado mais crítico da doença, daquele que a gente já não consegue mais levantar da cama, mas no estado inicial de depressão, uma das orientações que se dá é que essa pessoa dedique energia para fazer ações de caridade, ações de benevolência do próximo. E isso não é só porque é bonito, porque é humanístico, mas porque é comprovado pela neurociência de que fazer algo pelo outro traz benefícios duplicados para si mesmo. E é óbvio, meus queridos, quando a gente olha para os nossos problemas, eles realmente parecem as coisas mais absurdas do mundo, as coisas mais grandiosas de uma coisa. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram problemas significativos na vida de vocês, tirando a morte, que infelizmente é algo realmente irremediável. Mas eu quero lembrar uma coisa. Pensem nos problemas que vocês têm hoje. Ok? Pensaram? Legal. Daqui a 5 anos, vocês acham que eles vão ser tudo isso? Vocês acham que eles vão ter o mesmo tamanho que eles têm hoje? Não! Não vão. E eu tô fazendo essa pergunta não para subestimar o tamanho do desafio que você tem, mas para mostrar para vocês uma segunda coisa fundamental desse aspecto de lidar com situações desafiadoras, que é compreender que a mente mente, que a mente tem uma visão distorcida sobre a realidade. Acaba falando, Deus queira que não. Exato. Mas tá bom, vamos fazer um outro exercício. Você consegue se lembrar dos problemas que assolavam a sua mente há 5 anos atrás? Eles ainda existem hoje? Eu duvido que eles sejam do mesmo formato, da mesma forma. E eu talvez corro o risco de arriscar aqui que você nem sequer se lembra quais eram os problemas que assolavam a sua mente há 5 anos atrás. Então, o que eu quero mostrar pra tá vendo? Vocês estão falando, não, nem lembro. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. A mente, quando a gente olha em excesso para os nossos problemas, para os nossos desafios, a mente tem uma tendência a aumentar esses aspectos. A Carla falando, não, graças a Deus. Exato, gente. Então, de novo, eu não estou falando isso com o intuito de subestimar o tamanho da sua dor, mas trazer outros aspectos para que você considere na hora de olhar para esses processos desafiadores. E olha que a gente só está no segundo aspecto ainda, hein, gente? Tem muito chão pela frente. Então, primeiro, tire o olho do próprio umbigo. Olhe ao redor. Quer ocupar seu tempo de forma inteligente? Ocupe fazendo algo que crie valor. Esse é o primeiro aspecto, caso você não esteja enfrentando um movimento de depressão realmente significativo, ok? Vocês sabem, e eu repito, para um momento de depressão, onde você esteja tendo pensamentos associados a quero pôr um fim nisso, onde você não consiga levantar da cama, procure um médico. E entendam que existem níveis reais de disfunção química no cérebro. Então as pessoas falam para mim, Marcela, você é contra remédio? Não, nem um pouco, muito pelo contrário. O que eu acredito é que nós precisamos ter a coragem de saber pedir ajuda e auxílio e tratamentos necessários para cada estágio do nosso momento. O fato é que existem alguns momentos de disfunção química no cérebro que realmente você precisa, o que a gente chama de, vamos encapar fios para evitar os curtos-circuitos. Aí a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo. Eu estou falando aqui, no caso, de uma não disfunção, que é um olhar mais estruturado para o plano de ação. Isso tudo só para vocês entenderem, nasceu de uma ciência, tá, gente? Aqui ninguém tá falando coisa que é só bonita de se ouvir, não. Para vocês terem uma ideia, o conceito da psicologia
positiva, ela nasceu a partir de uma percepção, como um cara chamado Martin Seligman, de que não adianta a gente só tratar doença. Só parou pra pensar que a gente quer ser feliz? Eu não quero só não estar mal, eu quero estar bem. E muita gente nesse processo todo tá só sobrevivendo e não vivendo. Então, para isso, eu preciso olhar, tirar o olho do meu próprio umbigo e olhar coisas que eu posso fazer pelas pessoas ao meu redor. Elas têm um efeito, sim, extremamente transformador. Marcela, me dá exemplo prático do que eu posso fazer? Ah, gente, vocês vão ficar chocados. Mandar mensagem para pessoas queridas, como é que você tá? Lembrei de você, só queria saber, só queria te contar ou só queria te lembrar que você é importante pra mim. Pessoas queridas que às vezes estão precisando de momentos assim. E aí eu quero trazer pra vocês também um segundo estudo maravilhoso feito por um cara chamado Tal Ben-Shahar. Por incrível que pareça, a gente está falando do curso mais procurado da Universidade de Harvard. Marcela, está falando de administração? Não. Pasmem. Hoje o curso mais procurado da Universidade de Harvard não é administração, não é finanças, é sim sobre psicologia positiva. E o que foi percebido nesse processo, estudado nesse processo, é que existem 2 fatores que alteram quimicamente o nosso cérebro. Alguém arrisca um pitaco aí? Vai, gente, sem medo de ser feliz. Coloca aqui pra mim nos comentários. O que tá chamando a atenção de vocês? O que deu de clique até agora pra vocês? Conta aqui pra mim. Porque essa live, de novo, ela é feita pra gente, né, gente? Conta aqui o que tá dando de clique pra vocês, que eu vou contar. Aprendi com o Manuel Carlos que fazer suspense da Ibope. Eu juro, eu vou contar pra vocês. Quais são os 2 fatores que podem afetar quimicamente o cérebro humano? Vai, conta aí pra mim. O que tá fazendo sentido aí? Pra gente conversar sobre isso. Tal Ben-Shahar, meus queridos, trouxe esse estudo maravilhoso. Eu fiquei surpresa, confesso pra vocês, quando a gente vê numa universidade de Harvard, que você vê um aspecto tão corporativo, né, tão de business, e aí a gente olha e fala, nossa, como assim? Pois é, meus queridos, pasmem. O Alan comentando, gratidão. Yes, Alan, esse é o primeiro fator. Gratidão. A gratidão é um dos aspectos que altera quimicamente o cérebro humano. Aí vocês devem estar pensando assim, Marcela, essa oficina das emoções não é para falar de como lidar com situações desafiadoras? É sim. E aí eu quero te lembrar de uma coisa. Tenta lembrar, na história da sua vida, alguma situação que você viveu e que você falou assim, gente, essa aqui eu não vou dar conta, não. Esse povo tá me confundindo com o Chuck Norris, com o Rambo. Isso entregou a minha idade, né, gente? Mas pensa comigo. Algum momento da sua vida que você falou, cara, essa eu não vou dar conta. E aí você foi lá e deu conta. Você nem sabe como, mas você deu conta. E aí eu te pergunto, quando você passou por isso, depois que isso tudo acabou, como é que você saiu dessa situação? Conta aqui pra mim. Como é que você se sentiu lá no final, quando tudo isso passou, quando tudo isso acabou, quando você conseguiu dar conta de uma coisa que nem você acreditou que você daria conta de lidar? O que você sentiu? Eu vou contar pra vocês da minha parte. Eu também vivenciei muitas situações como essas. E eu achava que eu não ia dar conta real. E eu achava mais do que eu não ia dar conta. Eu achava que eu não teria forças pra continuar e pra atravessar isso. E no final, eu descobri que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Então a gratidão é a capacidade, a Dani tá comentando, uma leveza, né? A Sil falou do autoconhecimento, a gente vai falar disso daqui a pouco. É a capacidade
de você. A Sil falou felicidade. No final a gente fica feliz mesmo. A gente até fala assim: pode mandar que eu dou conta, mas só dá um tempinho que eu não dou conta mais agora, não. Assim, tipo, segura um pouco, mas eu dou conta. A Manu falando: eu todo dia. Chego no final do dia toda trabalhada no olho roxo, mas acordo e lembro do quanto foi pior estar na fila do desemprego. Maravilhosa. A gratidão tem um poder de transformação química no cérebro. O que acontece é agradecer por aquilo de bacana que você tem. Então, existe sim um treino de olhar, de mindset, ou seja, de como eu adequo o meu modelo mental aos acontecimentos. De novo, gente, eu tô falando de ciência. A gratidão cotidiana, praticada como um treino, assim como um músculo que não fica forte fazendo exercício somente 2 vezes por semana, a gratidão também precisa ser praticada diariamente. Mas é a capacidade de você olhar e ser grato pelas coisas que você tem. Porque nada é tão ruim que não tenha coisas boas. Isso não significa, deixa eu abrir um parênteses muito importante. Isso não significa você ser tolerante para coisas tóxicas, ok? É super importante da gente validar isso. Não é sobre isso que a gente está dizendo. Não é você ser complacente ou permissivo, com falta de respeito ou qualquer coisa do gênero. Aqui nós estamos falando sobre a capacidade de você agradecer aquilo que de fato é bom na sua vida. Porque eu tenho certeza que se você olhar ao redor, você vai encontrar coisas incríveis aí. E aí existe um exercício maravilhoso que eu queria deixar pra vocês. A Farid está colocando aqui, ó, agradeço a Deus todos os dias por tudo que eu sou. Que linda, que linda. A Manu falando, agradeço todo dia, aguento firme. Maravilhoso. Tem um exercício muito bonito que eu queria compartilhar com vocês, que é ensinado nesse curso de Harvard. Ó, spoiler de Harvard aqui pra vocês, hein, gente? Aqui diretamente no portal. Que é você selecionar 5 pessoas na sua vida que fizeram a diferença, que foram importantes na sua vida, que foram, sabe, porque tem isso, né? Tem aquelas pessoas que aparecem na nossa vida que parece que caem como um anjo da guarda naquele momento. E às vezes elas duram só aquele período, elas nem precisam continuar na sua vida, mas naquele momento elas foram decisivas. Então o exercício é você escrever uma carta. Olha que old school isso. Super antigo, né? Mas escrever uma carta para elas, dizendo por que você é grata por elas. E aí você pode fazer isso de 2 formas. Tem um efeito que é mais impactante e o efeito que é menos impactante. Aí você pode escolher. Uma delas é simplesmente enviar essa mensagem. Então ela tem um efeito muito legal. Uma outra forma de entregar esse exercício, que ela é ainda mais impactante, é você ligar para essa pessoa e marcar com ela, mesmo que seja online, e você ler ao vivo essa carta. Gente, as pesquisas mostram que pessoas que fizeram esses exercícios, essa felicidade desse momento dura pelo menos até 1 ano depois desse movimento. E isso comprovou que efetivamente atos de gratidão, então não é só eu pensar que eu sou grata, mas eu ter atos de gratidão conseguem influenciar quimicamente na minha percepção de mundo, de como eu estou lidando com as situações desafiadoras. Lembra que tudo isso começou daquela história lá atrás, da gente falar que para cada um acontecimento desafiador na vida, eu tenho que ter 3 positivos para eu equilibrar isso mentalmente. Não sei se vocês estavam prontos para essa conversa, mas nessa pesquisa, o casamento é 5-1. Eu falei assim, gente, até parece que precisa de pesquisa para comprovar isso, né? Meu Deus do céu. Quem aqui é casado sabe do que eu tô falando, né, amor? Nem precisava de pesquisa para isso. Mas, enfim, bora lá. É isso, né, Sil? Que maravilha, bora lá. Então eu desafio vocês a praticarem isso. Estando passando por situações desafiadoras ou não. Escolham 5 pessoas que foram relevantes na sua vida e façam isso. Depois vocês escrevam aqui por direct, contem pra gente como é que foi essa experiência. A gente é apaixonado por essas histórias. A gente adora receber as histórias de vocês, das práticas disso. O segundo aspecto, alguém chuta aí.
Qual que é o segundo aspecto que interfere na felicidade química do cérebro? Alguém chuta? Manda aí. Manda aí. Ah, cara, nem precisa mesmo de pesquisa, né, amor? Eu sei, tamo junto, coração. Vamos lá, alguém arrisca um pitaco? A segunda questão que afeta quimicamente o cérebro? Ai, gente, é tão lindo isso. Eu fiquei muito surpresa, confesso pra vocês, disso estar na Universidade de Harvard, mas eu fiquei muito feliz. Porque foi a primeira vez que eu vi que coisas que eu já acreditava intuitivamente estão sendo comprovadas pela ciência. Na verdade, é a primeira vez que ciência e espiritualidade andam juntas no meio desse circuito. A segunda coisa que afeta quimicamente o cérebro, a Sil falou empatia, tem muito a ver com empatia, Sil. É o perdão. Olha que forte, gente. O perdão altera quimicamente o cérebro. E olha que interessante. O perdão, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. O perdão não significa que você concorda ou que você é conivente com o erro do outro. Entenda? Porque todas as vezes que a gente fala sobre perdão, a gente tem uma sensação de que você tá passando pano pro erro alheio. As meninas, essa é foda. Isso é aí que o bicho pega. Difícil, PQP. Eu sabia que a gente ia chegar num ponto crítico dessa live, gente. Mas calma, vem comigo. Se desprenda dos seus pré-conceitos sobre o perdão. Eu fui estudar o perdão e me trouxe outros aspectos sobre o perdão que me ajudaram demais. Ela falando assim, ó. A Iris, eu sou daquelas que tabula no Excel as mágoas. Pra mim, ferrou. Meu amor, ainda bem que a gente tá longe. Eu ia dar um abraço no vocês tudo, gente. Presta atenção aqui. O que acontece? Olha só, raciocina comigo, tá? A gente armazenar as histórias com mágoa. Entenda que emoção tem carga proteica. E essas emoções de mágoa, elas são mais pesadas, inclusive. Ou seja, significa que você tá fazendo tipo um box. Entendeu? Significa que você tá alugando, as pessoas estão morando de aluguel na sua mente sem pagar nada por isso. E pior, você tá usando parte da sua energia do cérebro para acomodar essas situações ali, energias essas que podiam estar sendo direcionadas para outras coisas, para você atingir seus objetivos. A Mari falando aqui, ó, o perdão é libertador, apesar de ser difícil uma luta. Tamo junto. Ah, Val, já colocaram aí a gratidão pra você. Linda, é isso. Então, olha qual que é a armadilha. Perdoar não significa concordar com as pessoas. Não significa passar pano para as pessoas. Significa compreender que as pessoas fizeram o melhor que elas puderam com aquilo que elas tinham. E que mais do que algo contra você, entenda, a maneira como as pessoas te tratam não quer dizer que você merece aquilo. Quer dizer que aquilo é o máximo que aquela pessoa consegue entregar. Eu vou repetir. A maneira como as pessoas nos tratam diz mais sobre elas do que sobre aquilo que a gente merece. O problema é que a gente se coloca numa posição onde aquilo que a gente recebeu julga o que eu mereço receber. E não é sobre isso. Definitivamente, não é sobre isso. Muitas das vezes você não merecia aquilo, real mesmo. Você não merecia aquilo. De novo, isso diz mais sobre o que a pessoa era capaz de te dar do que sobre o que você merecia. A Sil falando aqui, ó, eu perdoei uma situação e fiquei mais feliz. E perdoar não significa que você vai deixar a pessoa voltar pra sua vida, não significa dizer que essa pessoa vai continuar na sua vida, de que essa história vai continuar na sua vida. Significa que você se liberta daquilo.
E aí vocês devem estar pensando, tá, mas tem um exercício prático para isso? A Mari falando CNV, muito CNV ajuda. Mas tem um exercício da Universidade de Harvard, que eu tive a oportunidade de fazer um curso fantástico sobre a ciência do bem-estar na Universidade de Yale. E as linguagens são exatamente semelhantes. Aqui eu tô contando bônus para vocês. E aí o que você coloca? Olha que interessante. Do mesmo jeito que a gente pegou essas 5 pessoas para escrever sobre a gratidão, no exercício do perdão, você escolhe as pessoas que de uma certa forma te magoaram, ou escolhe as pessoas ou as situações que te feriram na sua história. Você separa em 2 colunas. Na primeira coluna, você escreve tudo que aquela história te machucou. Como que aquilo te feriu. E aí vem a parte incrível dessa história. Na segunda coluna, você escreve 2 coisas. O que você tirou de aprendizados e como aquela situação te deixou mais forte. Olha isso. O que você tirou de aprendizados e como aquela situação te deixou mais forte. Porque eu quero dar um exemplo prático da relação com os nossos pais, por exemplo, que eu acho que é um dos primeiros aspectos de perdão que a gente precisa fazer. Porque dizem, eu gosto dessa terminologia, né? Nossos pais são os culpados mais inocentes da história. E quando eu digo isso, de novo, não significa sobre aceitar abusos ou relações abusivas ou algo do gênero. Mas é entender que aquelas pessoas estão fazendo tudo que elas podem com aquilo que elas têm. E às vezes é pouco mesmo que elas têm de recursos. Vamos partir do princípio que, de alguma forma, em algum momento, ou seu pai, ou sua mãe, ou a pessoa que te criou, te causou algum tipo de dor. Se você quer culpá-los, culpe pelas partes boas também, que é essa segunda coluna. Se você quer culpar, por exemplo, seu pai, ou sua mãe, ou seu cuidador pela ausência, culpe essa pessoa pelo quão independente você se tornou também. Esse é o objetivo do exercício. É você se libertar do peso da dor, compreendendo que a pessoa fez o melhor que ela pôde com aquilo que ela tinha, mas focando o exercício no que você pode ressignificar ou no que você pode transformar nesse aspecto. Porque qual que é a armadilha? Na dor social, quando a gente revive o acontecimento, a gente não revive com a cabeça de agora. A gente revive com a cabeça daquele momento que a gente estava naquela dor. Então, geralmente, se é um acontecimento que aconteceu quando você era pequeno, você vai lembrar com a cabeça de uma criança. E o exercício de fazer o perdão, considerando tudo que machucou e como você aprendeu e se fortaleceu com isso, é usar a cabeça de agora e os recursos de agora para lidar com o que aconteceu. Aí você pode estar se perguntando, mas isso aconteceu ontem. Eu te garanto que a sua cabeça de hoje já é melhor do que a sua cabeça de ontem. Por isso que esse exercício é muito poderoso. A Manu tá perguntando aqui, e quando nós conseguimos perdoar o outro, mas a nós mesmos não? Tem algum exercício para isso? Ficar martelando os erros, mesmo que bobos na mente, é muito difícil. Ai, que linda! É o mesmo exercício. Pensa um equívoco que você fez, alguma coisa que você fez que te magoou. E aí você coloca o que você aprendeu com ele. E como você pode se fortalecer com isso? É o mesmo exercício. A diferença é que você tem um olhar... Ale falando, vai ficar gravada essa live? Vai, meus amores. E mandem para quem vocês puderem. Para quem vocês acharem que de alguma forma possa se beneficiar. Porque o nosso principal compromisso trazendo essas lives é tentar trazer ferramentas, informações e talvez um pouco de acalanto para esse momento tão essencial que a gente tá. E é por isso que a gente está disponibilizando tudo isso de forma gratuita para vocês. Porque eu acho que é um momento que a gente pode e deve se ajudar assim. Então, Manu, respondendo a sua pergunta, meu amor, é o mesmo exercício com os outros para consigo. O que acontece é que a gente tem 2 formas de olhar para o erro. A gente pode olhar ele como erro ou como aprendizado. Aí você fala, mas o que muda? Muda muito. Na prática é a mesma coisa. Mas se eu foco no erro, quais são os desdobramentos de olhar para erro? O erro te prende no passado,
te prendendo no passado, ele te traz a emoção mais imobilizadora do ser humano, que é a culpa. E ela exige, a partir do momento da culpa, ela exige que você tenha uma punição. Muitas das vezes é aí que nasce a autossabotagem. Porque você se culpa por aquilo que você fez, mesmo você tendo feito o melhor que você podia naquele momento. Você se culpa por aquilo, então agora você precisa ser punida. Então, ao invés de você sair do lugar, você cria um ciclo vicioso em cima de erros e autopunição e autossabotagem. É um mecanismo de tortura do mundo moderno para consigo mesmo. Recomendo um olhar diferente, tá? Para quem se identificou com esse processo. Mas é possível mudar? É, mas é treino. Como que eu saio desse ciclo? Troca o olhar do erro para o olhar de aprendizado. O que muda? Como eu comentei com vocês esse exercício agora, quando você olha para o conceito de aprendizado, ou seja, o que eu posso aprender com isso, imediatamente eu projeto minha mente para o futuro. E no lugar da culpa, eu aciono a emoção mais poderosa do ser humano, que é a esperança. Porque quando eu falo o que eu quero aprender com isso, significa que existe uma possibilidade de eu fazer algo diferente. E só de existir uma possibilidade de eu fazer algo diferente, eu já me sinto mais empoderado dentro desse aspecto. E quando existe uma possibilidade de eu fazer algo diferente, eu me sinto impulsionada para novas ações. E quando eu me sinto impulsionada para novas ações, eu começo a falar sobre mudança. Então eu paro de trabalhar no mecanismo de masoquismo da autopunição e da autossabotagem para poder falar isso. É por isso que eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro da inteligência positiva, que ele fala dos sabotadores, de como que eles se manifestam na nossa vida, e tem inclusive um assessment gratuito fantástico que vai mapear inclusive quais são esses seus sabotadores, quem que está se manifestando com uma tendência um pouco maior na sua vida. Eu acho que esse é o principal olhar sobre isso que eu queria deixar como instrumentos práticos. Gente, como assim? Já são 10 horas? Não acredito! Ó, eles falando, mostra de novo o livro Inteligência Positiva. Quem tiver qualquer dúvida, gente, entra lá no nosso Insta, tanto o portal quanto o MP5. A gente vai deixar gravado MP_Sync também. Quem nos acompanha aqui no portal, qual que é a ideia? A ideia é de ter um monte de conteúdo que realmente ajuda na expansão de consciência. Quem não conhece, corre lá na bio. Tem o nosso curso de inteligência emocional que ajuda vocês a treinarem exercícios como esses e muitos outros para desenvolver novas competências e novas ferramentas para que a gente possa lidar com tudo isso. A parte legal, a parte que eu mais amo dessa história, gente, é que assim, a gente tá passando de ano sem ter tido matéria. Ninguém aqui teve curso de inteligência socioemocional na escola. Então a gente foi aprendendo na marra mesmo grande parte desses aspectos. Mas o que eu posso garantir para vocês é que dá para ser mais leve. Dá, pode, e a gente merece que isso seja mais leve. Porque tem recursos práticos que podem fazer isso de uma forma mais gentil. Eu queria agradecer muito vocês que estão aqui, que dedicam parte do seu tempo. Eu queria convidar vocês que estão aqui, seja você assistindo ao vivo com a gente, ela falando, gostei do livro, é isso. Temos que utilizar o poder dos 5 sábios. Muito bom, Mari, exatamente isso. A Manu falando, live maravilhosa, Ma, mais uma vez vocês ajudando a todos. Maravilhosa, gratidão. Imagina, eu que agradeço vocês. Meu pedido é o seguinte, gente, sejam gentis com vocês, agradeçam efetivamente as coisas bacanas que estão acontecendo com vocês. Isso não significa subestimar o que está acontecendo de desafiador. Para as coisas desafiadoras, busquem ajuda se você não conseguir lidar com elas. Mas entenda como essa situação pode te fortalecer. Eu quero fechar trazendo alguns insights e algumas reflexões para vocês, tá? Vamos lá. O médico foda, o advogado foda, não é aquele cara que cuida de causas simples. Não é aquele cara que cuida
de virose, com todo respeito ao pessoal que cuida de causas simples e viroses. A gente fica foda, gente, na relação proporcional da complexidade do que a gente sabe resolver. Ou seja, a gente quer ser foda, a gente quer ser incrível, mas a gente não quer ter que lidar com um desafio foda, difícil. Que equação é essa? Onde está a lógica disso? Então, peraí. Se o reconhecimento do mundo atual é diretamente proporcional à capacidade de eu resolver problemas complexos, por que eu tô achando ruim de ter que lidar com problemas complexos? Eu quero o benefício da coisa, mas eu não quero o desafio da coisa? Oxi, que conta é essa muito louca? Então a primeira coisa, quando eu falo de ser grato, é o seguinte. Se você quer de fato ser melhor a cada dia, sabe aquele hashtag vamos evoluir, hashtag aquele negócio todo que você coloca no Instagram? Não adianta nada você colocar isso se no primeiro perrengue que aparece, você fala, ai, por que comigo? Mas o que eu fiz, gente? Salguei a Santa Ceia. Né, desgraça? Entendeu, amor? Vamos trazer um pouquinho de choque de realidade aqui. Porque não adianta a gente ter ferramentas se não mudar essa caramba dessa chavinha mental. Então é assim, você quer reconhecimento, você quer evoluir, você quer crescer, mas você não quer desafio nenhum pra te fortalecer nas habilidades? Oxi! Não quer, é? Depois tem vontade de dar na cara das pessoas, não acredita por quê. Então assim, cara, entenda o seguinte, você só se tornou a pessoa que você se tornou hoje porque você já passou por muita coisa nessa vida. E se de alguma forma tá vindo nesse formato, para de ficar, por que comigo? E pergunta assim, ó, como é que eu posso ficar mais foda depois disso? Porque se isso chegou aqui, tem algum motivo. Eu posso não ter capacidade para compreender por que isso chegou. Mas se chegou, coração, agiliza esse processo aí. Nem que você, eu vou escrever na coluninha. Até agora eu fui fofa, né, gente? Pra quem não me conhece, pra quem tá me conhecendo agora, meu lema eu trago verdades com fofura. Porque a gente não tem tempo a perder, meus amores. Eu posso sim trazer todas as ferramentas que eu conheço para ajudar vocês a virar essa chave. Só que tem certas coisas que ou a gente muda a nossa forma de encarar a vida, ou a gente vai viver em ciclos constantes, intermináveis de vitimização. Tá vivendo isso? Primeira pergunta, esse ciclo é conhecido? Ou seja, eu já vivencio isso há bastante tempo? Porra, então o que eu tô fazendo que tá alimentando um ciclo vicioso? Não tô vivendo nada parecido. É realmente novo pra mim. Beleza, então se é novo, eu vou desenvolver novas habilidades pra lidar com isso. Marcela, não tenho essas habilidades. Gente, Guimarães Rosa, é junto dos bons que você fica melhor. Tenha humildade de pedir ajuda, para de ficar sofrendo em silêncio. Seja de um profissional, seja de um amigo, seja de alguém que você conhece que já vivenciou tudo isso, com perdão da palavra, foda-se, se mexe. Aprenda a baixar esse ego de querer ter o poder de super-herói, de sair com a bandeira, sabe, no meio das... Tô viva! Consegui! Cara, não precisa disso. Ninguém precisa dessa bandeira mais. Pede ajuda. Alguém pode tirar esse entulho rapidinho pra você. Entende? A grande sacada é o seguinte: qual é a sua responsabilidade do caos que você se queixa? Qual é a parte que cabe a você? Qual é a parte que, mesmo sem consciência e sem intenção, você causou desse caos todo? Qual é a parte que você autorizou desse caos? E não para se mutilar, e não para se chicotear, mas para ter consciência. E eu parar de cair nos mesmos buracos. Ser gentil com o processo é expandir a consciência para eu enxergar melhor tudo isso. A Anissa tá falando, tava precisando desse conhecimento, tamo junto, amor. A Carla falando, você é foda. Não, gente, eu sou fodinha, foda é minha mãe. Estamos trabalhando pra melhor atendê-la. A Sil falando, eu vou sair mais forte dessa live. É isso.
A gente não muda nada que a gente não conheça. E quando eu falo de conhecimento, não é aqui no campo cognitivo. É aqui e aqui, no campo de expansão de consciência. É conseguir enxergar para uma situação que se repete e olhar para ela com um olhar diferente. Como é que eu faço isso? Sai da cadeira de julgamento. A cadeira de julgamento, ela só tem 2 lugares. Ou a culpa é do outro, ou a culpa é minha. Só que eu fico no ping-pong da culpa. Entendeu? Fulano é uma vaca. Se não fosse fulano, eu não tava aqui, não. Ou sou eu. Por que eu fiz isso comigo? Entendeu? Porque eu sempre me lasco, sempre me... Na cadeira de julgamento, sempre alguém é culpado. E fica nesse ping-pong de sofrência que é completamente improdutivo. Marcela, tá bom. Se não é pra ficar na cadeira de julgador, que cadeira é inteligente? Cadeira de observador. Senta na cadeira e dá uma olhada pra essa porra toda. Mesmo que esteja um caos. Olha pra essa coisa toda aqui. Sabe aquele dia da faxina? Você olha pra aquela coisa e fala, Jesus, onde é que começa? Pega o balde, a vassoura, o pano e começa. Não interessa quem começou, não interessa quem deixou. O fato é que isso aqui precisa ser limpo. O mesmo funciona dentro da gente. Não interessa quem começou. Não interessa onde começou. Não interessa de quem é a culpa. Observa. A Bia falando, Marcela, tem curso seu no portal? Pelo amor de Deus, preciso. Lindeza. Tenho. Eu comentei agora há pouco pra vocês e não é só o meu, gente. Tem curso de propósito. Tem curso de comunicação não violenta. O meu, que é de inteligência emocional, tá tudo ali, link na bio, tem recurso pra isso. Mas a ideia dessa live e a ideia que vocês compartilhem com as pessoas é pra trazer uma nova forma de enxergar as situações e mostrar que existem novos recursos pra lidar com elas. Senão eu vou continuar no mesmo ciclo, gente. Senão eu vou continuar no mesmo ciclo. Assim, falando, 7 leis do sucesso fala muito do julgamento, porque é fato. Na cadeira de julgador, eu não resolvo as minhas situações. A Manu falando, sem julgamento. Nunca vou me esquecer dessa frase que me ensinou. É nossa regra de ouro, né? Sem julgamento e sem ego em todo treinamento que a gente tá. A gente fala, repete isso. Na cadeira de observadora, eu olho, o que eu tô fazendo? Ó, presta atenção nessa pergunta, ela é foda, tá? O que eu tô fazendo que mantém a situação assim? Como assim, Má? Cara, desculpa. Inclusive a omissão, ou seja, o não fazer nada, também te coloca como corresponsável dessa situação. Ai, não consigo. Tá bom, assume que você não consegue. E ao invés de se culpar por não conseguir, levanta da cadeira e pede ajuda pra alguém. Mas se você quiser continuar falando, não consigo, e continuar nessa cadeira e ficar sofrendo nela, nada vai mudar. Como dizia Marie, um livro que eu adoro, que chama The Empathy Factor. Não existem pessoas difíceis. Existem pessoas que jogam na nossa cara qual competência a gente ainda não desenvolveu. Quando a gente olha para isso dessa forma, a gente não olha com julgamento. Você não precisa estar na cadeira de vilã ou de vítima. Você se senta na cadeira real que a gente tem mesmo, que é a cadeira de aprendiz. Que entende que tem certas situações na vida que a gente tira de letra e tem situações na vida que a gente parece uma criança no pré-primário precisando de ajuda e tá tudo certo. Aí você fala, nossa, mas eu sou uma pessoa foda nessa área e nessa... É isso aí. É isso aí. Enquanto eu não perceber que para certas áreas eu sou beginner, aprendiz do pré-primário, e para outras eu sou pós-doutorado, eu não vou ter humildade para reconhecer onde eu preciso de ajuda e onde eu posso ensinar. Por que sem ego? Porque não existe alguém melhor do que a gente. Existe alguém que aprendeu antes certas coisas. E eu acho que a gente está nessa jornada para se dar as mãos
e buscar quem aprendeu a matéria que a gente tá na recuperação pra gente ficar mais perto dessas pessoas e se ajudar a gente a passar de ano. Minha dica pra vocês, dá uma olhada nessa live de novo. Escuta os pedacinhos que de uma certa forma tocaram vocês. E começa. Porque a magia da transformação está na ação. A ação. A Manu, na área... Bonitinha. Na área da psicologia positiva, eu sou um espermatozoide ainda, certeza. Bonitinha. A Mari. Alan, meu amigo e companheiro de trabalho, adoro. Que lindos! Você é mil, obrigada. Tô andando com muitas pessoas com DP, uai. Maravilha. Uai, tá vendo, gente? Anda com o pessoal mais velho. É isso. A Dani falando, hoje foi foda, foi na lata. Meus lindos, o tempo tá passando muito rápido. Não é sobre quando a pandemia vai acabar, porque eu não tenho controle disso. Mas é como é que eu quero estar quando isso tudo acabar. Começa agora. Você vai se orgulhar de você por estar fazendo pequenos movimentos. Alan, bonitinho, querido. Que delícia vocês aqui. Você vai se orgulhar de você por ter começado agora. E mesmo que você comece com movimentos pequenos. Ninguém tá competindo por velocidade. Isso aqui não é uma maratona. Entende? Começa. Começa. Mas promete uma coisa. Depois vocês contam pra gente como é que foi. Porque eu acho que a beleza... Assim, o que enche o nosso coração são os feedbacks que vocês mandam pra gente. De como isso tudo tá transformando vocês. É isso que faz a gente... Toda terça-feira, às 21 horas, seja aqui ou lá na MP5, a gente tá aqui conectado com vocês. Simone, vai ficar lá, vai ficar gravada assim. E aí o nosso pedido é esse. Se você achar que tem mais gente que pode se aproveitar disso, manda, espalha. Porque isso aqui foi feito para vocês com muito carinho. Então, que a semana de vocês seja maravilhosa. Que vocês tragam um pouco mais de leveza para esse processo de aprendizado. Porque, afinal de contas, tá todo mundo na escola. E a diferença é que aqui a gente não tá competindo para ver quem passa de ano, mas é ver quais os melhores grupos de estudo que a gente pode formar. Afinal de contas, meus amores, pensem comigo. O que vai ficar dessa jornada não são as notas que a gente tirou, mas são as redes de apoio que a gente construiu no meio do processo. Então, sejam gentis com vocês mesmos e com as pessoas que cruzarem o caminho de vocês. A real é que tá todo mundo aprendendo, tá? E ninguém sabe muito bem como passar de ano real. Então, vamos junto. Um beijo com muito carinho para cada um de vocês que estiveram aqui e que a semana de vocês seja incrível de coração, tá? Beijo, beijo, beijo. Obrigada e até mais.